boa noite, boa tardinha, né? Na verdade agora eu tô no Brasil e é dia aqui. E eu tava fazendo constelação até agora, então eu tô meio a milhão. Vou falar um pouco sobre a própria experiência, assim, que amei de paixão, né? Na verdade é uma das coisas que eu sinto falta, são os grupos e tudo mais. Então quem tá chegando só dá um oi, né? Me diz se o som tá bom, que é importante pra mim. E aí eu quero dividir, na verdade, uma frase do Bert Hellinger, não é minha frase, mas que é onde eu vou dissertar um pouco. A live vai ser curtinha, até porque eu tenho que pegar ônibus ainda e para minha cidade e tudo mais. Assim vão ser as outras lives agora nos próximos semanas, né? Porque eu vou estar em transição quase todo o tempo. E a frase é bem simples, né? Quem lamenta, na verdade, não quer agir, né? Não quer se mover. Quer lamentar. Mas quem apoia quem lamenta, aquela pessoa que lamenta, na verdade, apoia a não ação. Então, isso é uma frase que eu acho que é extremamente importante, curativa, se a gente se dá conta dela. Então, o que é importante para nós nos darmos conta, de novo, repetindo a frase? Quem lamenta não está disposto a agir, né? Vai culpar alguém, vai terceirizar a responsabilidade e vai perder o próprio poder da ação. Mas quem apoia, né? Quem escuta, quem entende, no sentido de passar a mão na cabeça de quem lamenta, na verdade está dando apoio à não ação. Então tem a pessoa que lamenta e que não está agindo, mas tem a pessoa que apoia essa não ação, apoia esse não movimento. Eu acho que em algum momento a gente tem que se posicionar tanto quanto: será que eu estou me lamentando, mas estou agindo? Ou apenas me lamentando? Ou será que eu estou, de alguma forma, apoiando quem fica chorando, quem fica reclamando, quem fica, sabe, procrastinando com todas as coisas? Quanto que eu ajudo as pessoas realmente a se moverem, a fazerem diferença? E quanto eu paro de lamentar para agir, para fazer algo, né? Então hoje, fazendo as constelações, ficou muito claro o quanto as pessoas têm forte, firmado, realmente acreditam na vitimice que elas têm, né? No sentido, eu sofri isso, eu me culpo, eu lamento, eu não consigo, eu não sou suficiente. E assim vão, onde elas estão lamentando em vez de agindo. É quando a gente pode muito mais, mas tem um preço, né? A gente vai, na verdade, contra a maré, né? Vou beber uma água que tá dando coceira na garganta. Falei a tarde toda, mas foi muito bom. Oi, Eliane, seja bem-vinda. Desculpa. Viviane também, seja bem-vinda. Então, o que é importante a gente entender dessa frase que eu coloquei, para quem não estava, é: quem lamenta não está agindo, e quem apoia quem lamenta, apoia a não ação. Quando a gente se coloca de alguma forma que eu quero alguma diferença, eu preciso sair da zona de conforto. Eu vou estar saindo em alguma coisa que não é a minha zona de conforto, que não é o conhecido, que não é o familiar. Sendo dessa forma, parece que está errado. Parece que toda vez que a gente vai modificar e mudar alguma coisa, não é confortável, porque não é familiar. Da mesma forma, quando a gente está buscando relacionamentos, e esses relacionamentos nos tiram de uma zona de conforto e nos obrigam a crescer, é muito bom. Mas existem relacionamentos que a gente se sente, parece que eu conheço de outras vidas, porque é tão familiar e vai repetir tantos processos que você já viu e muitas vezes até não quis, né? Oi, Ivete, seja bem-vinda também. Então, quando a gente está buscando de alguma forma crescimento, esse crescimento tem as suas dores. É assim como você vê se uma semente, ela precisa secar completamente para que ela possa em algum momento germinar. E ela vai precisar quebrar essa casca, ela vai precisar atravessar essa terra. Assim um nenê quando desenvolve, assim um nenê quando nasce, né? O parto. Todos nós temos partos por um processo novo, por uma vida nova. O problema é que aquela vida que a gente estava tendo é a conhecida, é a familiar. E mudar isso e crescer a partir dessas escolhas tem seu preço, porque nem tudo e nem todos vão nos acompanhar, nem tudo vai ser aquele mar de rosa. Não era antes, mas também não vai ser com o continuar, com o processo. Então, essa pequena live, que daqui um pouco eu estarei indo, né, para outra cidade, traz muito o que eu percebi hoje nas constelações, que eu estava trabalhando com constelações hoje. As pessoas querem a mudança,
Mas elas contam uma história triste para justificar por que elas não mudaram, por que elas não têm uma atitude diferente. Porque, na verdade, ter essa atitude diferente é, de alguma forma, mudar a história que você conta. Vou dar um exemplo. Digamos que um problema, não vou citar os exemplos das coisas que aconteceram, mas digamos que meu problema fosse, sei lá, com a minha mãe. No momento que a história que eu conto, sei lá, que a minha mãe foi mal, isso, aquilo, o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando no papel de vítima. A vítima precisa esperar que o algoz, que o malvado mude, porque ela é a vítima, ela é a coitada, né? Então a única forma de eu mudar isso e a minha relação, sei lá, com a mãe malvada vai ser uma escolha consciente de que sim, a mãe é o que ela podia, o pai é o que ele podia ser, a situação é essa, os fatos são esses, como que eu vou reagir, como que eu vou agir, como que eu vou contar essa história para mim agora. Porque se você, e aí vamos comparar dando um exemplo. Se eu tiver uma anamnésia, esqueci, sei lá, de hoje para trás e não lembro mais nada. Oi, Antônia Rita, seja boa noite para você também. Ainda estou no Brasil, fico até abril, até a Páscoa, Antônia. Então, se eu tiver uma história, certo? E essa minha história, eu conto ela no papel de vítima, de que me prejudicaram, me fizeram qualquer coisa. Para mim sair desse papel significa que eu vou precisar contar a história de qual foi a minha parte nisso. Sei lá, eu permiti a agressão, eu permiti o maltrato, Então, no momento que eu assumo responsabilidade, eu me empodero. Por quê? Porque se eu tenho alguma responsabilidade, eu posso mudar a minha parte. Eu nunca vou mudar a parte do outro. Que esse é o grande problema quando a gente se coloca de vítima e conta uma história triste sobre o que aconteceu comigo, porque em vez de eu pegar a história triste e dizer, olha, eu aprendi com isso, ser forte, aprendi com isso, fazer tal coisa, e assim vai... O que acontece? Nesse momento eu me empodero, né? Agora, se eu conto a história triste, eu sou vítima, coitada de mim, minha mãe, meu pai, sei lá quem foi mal, meu marido, meu ex-marido. Toda vez que a história triste faz com que eu seja completamente vítima, inocente, eu preciso esperar que esses malvados mudem, porque eu sou a vítima, eu sou uma coitadinha, né? Eu não tive capacidade de dar o limite, de mudar, e portanto eu preciso que alguém me salve, seja Deus, o Príncipe Encantado ou o Papai Noel. Só que é difícil isso. É difícil porque sim, pessoas nos decepcionam. Mas por que elas nos decepcionam? Porque nós criamos expectativas que essas pessoas não podiam preencher. Seja o pai, a mãe, sei lá, o namorado, o esposo, o amigo, o filho. Porque eu gerei uma ilusão, porque eu gerei uma história que eu queria contar, porque eu gerei planos que dependiam de outras pessoas me ajudarem a resolver. E é ruim, porque você pode dizer assim, principalmente eu como mãe, né? E as pessoas que são mães, pais, tudo mais. Mas, sabe, é para melhor, é para o bem da pessoa. Sim, no seu ponto de vista. Talvez o bem da pessoa não seja como você vê o bem da pessoa, ou como ela, de repente, gostaria desse bem. Então, como é complicado nós olharmos situações e percebermos que elas não são o que nós sonhamos, o que nós planejamos, o que nós idealizamos. E principalmente porque às vezes o que nós imaginamos também não era o bem pra gente, também não era o melhor pra gente. Era o que eu imaginava, o que eu fantasiava, porque eu conheço pessoas que realizaram sonhos que queriam e que quando chegou lá não eram o que queriam. Eu, por exemplo, eu persegui muito tempo um sonho de montar um spa de terapias. Fui a spas, comprei livros sobre spas, viajei para lugares e aí depois eu fui me dar conta que eu não queria trabalhar, eu trabalho fim de semana, mas eu não queria obrigatoriamente trabalhar todos os fins de semana, obrigatoriamente todas as férias coletivas, sabe? Estar presa, é que nem abrir um restaurante e não querer abrir ao meio-dia, né? Então, é possível? Até é possível, mas não é o comum, né? A princípio um restaurante deveria abrir meio-dia e janta. Alguns, claro, fazem um processo mais seletivo e fazem diferença, mas o que eu quero dizer é, às vezes a gente persegue um sonho que não é exatamente o que a gente queria. Às vezes as pessoas começam faculdades que na verdade não era o que elas queriam, mas o que os pais queriam. Então, qual é a grande dificuldade que a gente tem? De assumir que quando uma coisa não está nos servindo, pode ser sapato, roupa, relacionamento, não está nos servindo, é que o número está errado, o tamanho está errado. Se precisa forçar, está errado. Pega bem essa frase, se precisa forçar, tá errado. Então, tudo que você força, você está mostrando que não é para você.
Mas é um bom partido. Eu mesmo estava com um namorado até pouco tempo, que eu olhava para ele e dizia, não, ele é um bom partido, mas ele é um bom partido por uma inglesa. Por uma brasileira, nós tivemos diferenças. E não foi nem brigas, são diferenças. Inglês não é muito de tomar banho, né? Mas, entende? É um lugar mais frio, então não vai ficar cheirando muito mal. Ele não era muito de limpeza e eu sou meio louca por isso, né? No sentido, me incomoda. Então, ele era uma má pessoa? Não era. Mas ele também não encaixava assim como eu não encaixava para ele. Só que permanecer nisso, sem estar bom, precisando forçar para funcionar, não é meu número. Né? Tanto que a gente terminou e ficou muito legal isso, tanto para ele quanto para mim, porque na verdade ele tinha um projeto para mim e eu tinha um projeto para ele. Eu não era o que de repente o que ele realmente queria, nem ele para mim, mas digamos no discurso, nas coisas as coisas funcionavam. Então, o que eu quero dizer com isso? A vida é muito boa para ser pequena. A vida é muito grande para a gente transformar numa coisa muito pequena, muito mesquinha, muito triste, de muita cobrança. A vida é muito mais que isso. Só que a grande dificuldade é você entender que tem um preço para fazer ela grande. Para você querer uma vida grande, você tem que ser grande. Você tem que pensar grande, você tem que fazer mais do que a média. Então, claro, lamentar é mais fácil. É não agir, é culpar, é responsabilizar algo ou alguém ou rezar para ver se alguém faz um milagre, porque eu não estou fazendo um milagre, eu não estou fazendo a diferença. Se eu realmente quero uma vida diferente, se eu realmente quero uma colheita diferente, como é que eu posso dizer isso? Eu não posso plantar semente de batata, semente de banana e querer colher tomate. Para sair tomate tem que plantar tomate. E as pessoas às vezes, por exemplo, querem eu quero um namorado assim, mas você é a namorada ideal para isso? Eu quero uma vida de glamour, mas você tem glamour, você busca isso, você convive com pessoas que tenham isso, você tem contatos nesse nicho, nisso que você quer desenvolver? Então, muita gente quer muita coisa sem achar que a sua parte não precisa ser feita. Não, eu quero um ótimo marido, mas eu não vou ser uma ótima esposa. Eu me lembro de uma paciente, oi Celi, seja bem-vinda. Eu tive uma paciente que chegou pra mim, os dentes assim podre, mas aqueles assim que é uns cacos com, sabe, e tinha muita dor, mas ela tinha medo de dentista, então ela não ia a dentista, mas assim, não era de tomar banho, estava muito maltratada, dente, cheiro de boca horrível, e ela vem na terapia que ela tá muito chateada, muito magoada que o marido deixou dela, tá com uma outra pessoa. E conversando com ela, o marido deixou dela, mas estava lá, oi, obrigada pelos coraçõezinhos aí na cena. A Celine. O marido deixou dela, mas mantinha a pensão, deixou a casa com ela, visitava ela, tipo assim, tinha um carinho por ela, mas a paixão terminou. E eu perguntei pra ela, se ele voltasse, pra ele voltar, você cuidaria dos dentes? Não, eu tenho medo do dentista. Você tomaria mais banho? Porque não sei o quê. Você se apaixonaria por você nesse estado? Daí ela parou e disse assim, mas coitada de mim, né? Porque, você era de arrumar os dentes antes dele te deixar? Não, tá podre os teus dentes. Você era aciada, você cuidava, se arrumava? Claro que não, porque assim, estava muito claro o desleixo dela. Mas ela queria o status de ter um marido dentro de casa, porque ela tinha o rancho, ela tinha a casa, ela só queria que o marido estivesse ali. Aí eu fui mais fundo. Você era uma boa amante para ter um marido? Não gosto de sexo. Então, por que ela queria aquilo? Porque aquilo é um status, aquilo é um plano, aquilo é um sonho, mas que ela não fez nada para merecer aquilo, ela não fez nada para ter o que ela tinha. Então, pessoas têm às vezes o que elas querem, mas não valorizam. Algumas pessoas querem, mas não são aquela contrametade, seja de uma sociedade, seja de um relacionamento, do que seja, né? Então, sim, é mais fácil lamentar, é mais fácil achar que a vida dos outros é fácil. Você talvez não tenha reparado o quanto eles tiveram que batalhar para chegar onde chegaram, né? É fácil olhar a vitrine, a foto no Facebook, mas não ver o que tem por trás. Então, para mim, o que me deixou muito claro hoje nas constelações é, sim, as pessoas querem mudança sem precisar mudar.
Graças a Deus vieram pessoas maravilhosas e tudo mais, as constelações foram muito boas, mas a sensação é essa, né? As pessoas querem, mas como se a culpa, a responsabilidade fosse do outro e não delas. Elas deram um poder, elas entregaram um poder para essas pessoas que podem ter humilhado, que podem não ter dado atenção, o amor a elas, quando na verdade quem contou foi a elas a história, para elas. Às vezes o outro não está mal, né? Às vezes o outro está muito bem e nem sabe que te feriu, mas é você que conta a história da ferida, do ferimento, da pessoa que feriu. Você é a vítima, você lamenta e portanto não age, e se não agir não muda e não colhe nada, né? Então assim, a minha live, que vai ser breve e tudo mais, tem o intuito de você pensar que aonde está o lamento não está a solução, mas está a forma de você ter escolha. Como é que você reveste de lamento a agradecimento? Ah, Milene, mas a pessoa me fez mal, como é que eu vou agradecer isso? Olha, existem muitas formas de se sentir grato por coisas que talvez não sejam tão boas. Por exemplo, alguém me fere e você se deu conta disso e que hoje você consegue tomar uma atitude e sair disso, agradeça. Porque ela chacoalhou você o suficiente, a dor foi suficiente para você mudar. Então, vou contar uma historinha. É a Claudineira. Oi, Claudineire. Seja bem-vinda. Vou contar uma historinha que eu já contei, mas eu gosto muito dela. E a historinha é bem simples. Faz de conta que eu estou no deserto, dirigindo, e percebo que o ponteiro da gasolina está baixando. Significa que eu vou ficar sem gasolina e significa que eu posso ficar parada no deserto. Então eu passo a prestar atenção se existe qualquer possibilidade de eu abastecer meu carro. Vou dirigindo, cuidando para todos os lados, até que eu enxergo que lá adiante tem um galpão e que tem uma bomba de gasolina. E chegando mais perto, eu vou direcionando, ver se eu não estou tendo uma miragem. E quanto mais perto eu vou chegando e olhando para ver se não é uma miragem, eu reconheço que tem um galpão, tem a bomba de gasolina e tem um senhor sentado a uma cadeira junto ao galpão e um cachorro deitado aos pés dele. Oi, Alessandra. Oi, Andréia. E aí tá, vou dirigindo, chego, estaciono já na bomba de gasolina, mas o velho não saiu da cadeira, nem o cachorro saiu de perto do velho. Então quando eu desço do carro, eu tô indo em direção ao velho sentado, que não mudou de posição, e começo a ouvir que aquele cachorro tá grunhindo de dor, tá? Mas tá deitado do lado do velho, o velho não moveu, nada moveu, só eu estacionei, desci do carro e tô indo lá para pedir para abastecer o meu carro. Quando eu chego lá, eu já não penso na gasolina, porque o cachorro não deixou de grunhir de dor e nem o velho levantou da cadeira. Então, quando eu chego lá, eu olho pro velho e não pergunto a gasolina, eu pergunto o que está acontecendo com esse cachorro que está grunhindo de dor. O velho sentado e tranquilamente olha para mim e diz, ele está em cima de um prego. Eu olho pro velho, olho pro cachorro, olho pro velho e digo, mas por que ele não sai de cima do prego? E o velho muito calmamente me diz, a dor não foi suficiente. Eu preciso lembrar vocês que estar em cima de um prego dói. Mas se você tentar se mover, por exemplo, você pisou o pé num prego, se você tentar tirar, parece estar rasgando a carne. A entrada foi muito ruim, mas tentar tirar o pé de cima do prego, sair de cima do prego, sair de cima do problema, rasga as carnes. E quanto mais tempo você fica no prego, quanto mais tempo você fica no problema, lembra que vai infeccionar, lembra que vai inchar, lembra que vai ser um problema maior e mais vai doer. Lembra que para sair do prego não dá para ser devagarinho, porque dói muito, você tem que sair. É que nem depilação, você tem que arrancar. Não dá para puxar pelo por pelo, dói muito. Então, para sair de cima do prego, a dor tem que ser suficiente. Tem pessoas que têm um prego de relacionamento, um prego de emprego, um prego que está lá e dói. Só que toda vez que ela tenta sair, parece que dói mais. E quanto mais tempo demora para sair, mais infeccionado, mais doído é. Então é fácil julgar o prego dos outros e não sair do próprio prego. A minha ideia é que você pense, esse prego me serve? Como é que eu me vejo no futuro em cima desse prego? Porque não vai melhorar. Ah, Milene, mas você está desiludindo porque de repente tem conserto... Tá,
Tem conserto se você fizer alguma coisa diferente. Não tem conserto você ficar quietinho esperando que o prego suma, rezando para o prego desaparecer. Não, você ou vai sair do prego, porque a dor foi suficiente, ou se você não saiu, a dor não foi suficiente ainda. Então, lamentar é um não agir. Apoiar o lamento é apoiar o não agir. E a gente precisa se dar conta disso. Há uma necessidade enorme que as pessoas comecem a se responsabilizar e dizer o que eu quero dessa vida. Quais são os meus pregos? E quando é que eu vou sair desses pregos? Sabe? Ah, não, Milene, mas sair do prego vai ficar sangrando. Então tá, então monta plano B. Quando eu sair do prego, eu tenho uma gás, eu tenho um curativo, eu tenho um apoio, eu vou para o hospital. Pensa o que tu vai fazer. Eu vou fazer um tratamento para aprender a sair do prego e não sofrer sem o prego. Porque tem gente que sente falta do seu prego. Tem gente que arranja um marido que bebe que nem um condenado, que é um grosso, isso e aquilo, mas não consegue se ver sozinho. Então você vai ter que planejar saída do prego com algum tratamento. Talvez você tenha que tratar a infecção do prego antes de tirar o prego. Talvez você precise reconhecer que você gosta do prego e da dor, e aí para de se lamentar. Curte o prego é seu, não vai fazer diferença nenhuma. O prego é seu, né? Deixa eu ver o que estão falando aí assim. A Claudimei, estou nessa situação, não sei como sair. Oi, lembrei de nossas aulas, sim, muito falava nisso, Clarice. Então, essa é a questão. A gente às vezes não sabe como sair, mas a gente vai buscar recursos. Né? Cada um tem seu prego, cada um sabe aonde dói o seu prego, o seu calo e tudo mais. Então não tem ninguém que saiba mais que alguém. O que acontece é que tem pessoas que já saíram do prego e podem te ajudar. Existem livros de saída do prego, né? De relacionamentos, de trabalhos, de autoestima. Existem 1000 fórmulas de sair do prego. Para você serve uma, talvez para o outro serve outra, e talvez você pense, arrancar uma vez só não dá para mim, eu quero arrancar devagarinho o prego. Talvez o seu jeito de sair do prego é começando enfeitando o prego. Em vez de eu ficar brigando com o prego, deixa eu ver se eu consigo pular num pé só, se eu consigo fazer tal coisa. Às vezes a gente precisa que a dor aumente, às vezes a gente precisa mexer no prego. E talvez doa, mas faça assim, não aguento mais, vou fazer alguma coisa. Eu acho que a grande dificuldade é as pessoas entrarem para o processo de lamentação e não de atitude. Elas entrarem num processo de vítima onde ela entrega todo o poder ao outro, o outro tem que mudar, o outro que é o mal, ela é a boiazinha, ela é a coitadinha, e isso vai literalmente torturar ela, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem, sim, é difícil sair do prego, é para cada um, porque a dor de cada um é a sua dor. A dor do outro não dói em mim, dói nele. Então, é muito fácil eu falar para o outro, não, sai, reage, faz isso, faz aquilo, quando, na verdade... Quando é o meu prego, eu não lido da mesma forma, eu não falo a mesma coisa. Então, o que é a minha ideia? Nós somos capazes, mas vamos precisar nos perguntar se a gente está disposto a pagar o preço. Né? O pessoal, por exemplo, tem me visto, Milene, como tu emagreceu, o que tu fez? Corta carboidrato, faz exercício, faz isso, faz aquilo. Daí as pessoas, mas eu não gosto de legume. Mas eu não gosto de tal coisa. Meu problema é o pão. Ótimo, eu paguei todos esses preços. Foi fácil? Não é ainda. Eu estou visitando vários amigos, parentes e tudo mais, agora que eu estou no Brasil, e me oferecem coisas muito boas. E eu preciso dizer não. Eu não estou dizendo não para elas, eu estou dizendo sim para mim. E é essa grande dificuldade das pessoas. Às vezes você dizer não a uma situação que não é confortável, mas que é boa para os outros, é um sim para você. Os outros não vão gostar, você vai ter pressão, vai ter oferecimento da bolachinha, mas é você que precisa saber qual é o resultado, porque você é responsável. Toda vez que você assume responsabilidade e para de lamentar, ou pelo menos, mesmo que seja lamentado, faz alguma coisa diferente, você tem chance de colher alguma coisa diferente. O que não dá é a gente esperar coisas que a gente não está plantando. Eu quero colher uma vida feliz sem plantar nada para ser feliz. Eu quero ter um amor, mas eu não me amo. Eu quero que alguma pessoa me valorize, mas eu não me valorizo. Então, por onde você acha que começa qualquer mudança? Por onde você acha que alguma coisa vai ser diferente se você não está fazendo a sua parte? Milene, mas eu rezo. Ótimo, ótimo. Agora que você rezou, aproveita essa emoção iluminada e tudo mais, e escreve quais são os passos. E dá um por vez. Sai de onde você está e dá um passo. Daí você vai estar num outro lugar
e vai ver uma outra coisa e dá mais um passo, e aí você vai ter um outro lugar e assim vai, até você chegar ou até mudar 10 vezes aonde você quer ir. O que não dá é você ficar olhando e dizer, um dia, quando eu me aposentar, quando, sei lá, eu ganhar na loteria, e achar que tu não tá perdendo tempo e vida. A vida tá passando. Que nem eu tenho brincado, o pessoal diz, não, eu já passei da metade da minha vida. Entende? Eu tô indo esse ano para 55, significa que mesmo que eu viva 110 anos, eu já cheguei na metade. Agora não é a mais, agora é a menos. Então, não dá para ficar esperando. Não dá para você esperar que um milagre aconteça quando você não está nem fazendo por merecer. A gente precisa deixar na reta para merecer. A gente precisa fazer alguma coisa para acontecer. Que lamentar não resolve, né? Lembrei de... Tá, eu estava vendo se tinha mais alguma conversa. Então, eu já vou encerrando hoje. Para quem chegou só agora, eu vou falar a frase que está escrita aí, né? Que lamentar não é um não agir, é uma escolha de não agir, e apoiar quem lamenta é apoiar uma não ação. Então, não é uma frase minha, é do Bert Hellinger, e é isso que eu acho que a gente precisa entender. É mais fácil lamentar, é mais fácil culpar o outro, mas isso não muda nada. Então, pensem a respeito. A live tá aí, domingo que vem vai ter de novo. Eu acho que eu vou estar, não sei aonde, mas eu acho que eu vou ter um pouco mais de tempo para conversar. Mas igual, as lives agora das próximas semanas são mais rapidinhas. Beijo enorme, obrigado para quem apareceu aí, para quem chega depois e vê não ao vivo. Obrigada pela participação. Muito obrigada, boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau.